surge basicamente a necessidade da Força Aérea Francesa de um interceptor capaz de decolar para alcançar uma velocidade e altitude de interceptação ótimas e derrubar os bombardeiros soviéticos que tivessem a intenção de atacar o solo francês. Em suma, um interceptor puro. O Dassault Mirage 3 foi produzido em grandes quantidades, tanto para a Força Aérea Francesa como para um grande número de clientes de exportação, vivenciando uma vida longa com vários desses operadores. E participou em numerosos conflitos como a Guerra dos 6 Dias, o Yom Kippur, os conflitos indo-paquistaneses e Malvinas. Bem-vindos a mais um vídeo da Aeropedia do Mundo da Aviação. A família Mirage 3 tem suas origens em uma série de estudos realizados pelo Ministério da Defesa francês, motivado pelas experiências de outras nações em combate adquiridas durante a Guerra da Coreia. O governo francês solicitou um interceptor leve para qualquer clima capaz de alcançar rapidamente a altitude dos grandes bombardeiros. 3 fabricantes franceses diferentes decidiram atender à especificação de Dassault Aviation Sud-Est e Sud-Ouest, 3 empresas distintas francesas. Dassault apresentou sua proposta, o 1055. Mistec Delta, uma aeronave bastante pequena, com 2 turborreatores e foguetes para decolar em menos tempo, e um Alan Delta puro, sem cauda. Porém, sua pista de decolagem era longa demais e não suportava muita carga. No entanto, eles perceberam que o Alan Delta era um design com muitas vantagens. É simples, fácil de construir e bem robusto. Oferece amplo espaço interno para tanques de combustível e alcança velocidades supersônicas em voo nivelado. O Mistec Delta voou pela primeira vez em junho de 54 e foi capaz de atingir uma velocidade máxima de Mach 1.15. Após os voos iniciais, o projeto foi redesenhado com a incorporação de um motor de foguete e pequenas alterações. Neste ponto, a aeronave foi nomeada Mirage, que significa miragem em francês, em 1954. O protótipo alcançou uma velocidade Mach 1.3 em voo nivelado, sem assistência do foguete, e Mach 1.6 ao usar o foguete. Só podia carregar um único míssil ar. Era demasiado pequeno para transportar armamento útil, por isso o design foi cancelado. A empresa então considerou a produção de uma versão ampliada, conhecida como Mirage 2, que teria sido equipada com um par de motores turbojato turbomeca. Mas nunca chegou a ser construído, pois foi deixado de lado por um design mais ambicioso, sendo 30% mais pesado que o Mirage 1 original. Esse design foi denominado Mirage 3 e foi impulsionado por um novo motor recém-desenvolvido, o Snegma Atar, capaz de gerar até 43 pontos, 2 kN de impulso. E este realmente agradou ao governo francês? No início, assim como seus predecessores, o Mirage 3 estava equipado para levar um motor de foguete de reforço, que acabou não sendo usado. Seu primeiro voo foi em 17 de novembro de 1956 e durante seu voo de teste atingiu até Mach 1.52 em voo nivelado. O protótipo foi equipado com um par de difusores de choque de admissão de operação manual, conhecidos como Sugis ou também chamados ratos, que eram movidos manualmente. O piloto avançava à posição dos Sugis quando o avião acelerava para poder evitar reduzir as turbulências na entrada de ar do motor. Em voo lento tem uma posição atrasada para trás e em voo supersônico se adianta.
Graças a este sistema, o primeiro Mirage 3 pôde alcançar uma velocidade de Mach 1.8 em 1957. Outro detalhe, que já trataremos em um vídeo só sobre isso, é a separação que os difusores de entrada têm do fuselagem. Esta separação é usada para separar o fluxo laminar que vai pelo fuselagem da entrada ou difusor do motor. O sucesso do protótipo do Mirage 3 resultou em 10 unidades do Mirage 3A. Este avião de produção era quase 2 metros mais longo que o protótipo do Mirage 3 e tinha um motor ATAR 9B melhorado, capaz de gerar um empuxo de pós-combustão de até 58,9 kN. Também estava equipado com um radar de intercepção Arar-Cyrano IBS e paraquedas de frenagem para reduzir a distância de aterrissagem. O primeiro Mirage 3 voou em maio de 1958, conseguindo alcançar a velocidade de Mach 2.2, sendo o primeiro avião europeu a superar Mach 2 em voo nivelado. O primeiro modelo de produção importante, o Mirage 300, voou pela primeira vez em outubro de 60. Era meio metro mais longo e estava armado com um par de canhões DEFA de 30 mm e tinha 5 pontos de ancoragem para armamento ou tanques suplementares. Para cumprir sua função de interceptador, na barriga do Mirage 3, praticamente na parte de trás, alojava-se uma câmara ventral, Homera 60 e um depósito de combustível de 545 litros extras. E embora nem todos os países o compraram, ele podia ser desmontado e substituir por um sistema de foguete que permitia alcançar o Mirage 3. 35.000 pés, ou seja, cerca de 10 km em apenas 1 minuto e meio. Trata-se de um design monomotor monoposto do Alan Delta. Tinha um peso máximo na decolagem de 21 toneladas e tinha um alcance de 1.200 km com os tanques de combustível internos. Sua velocidade máxima era de 2.350 km por hora, ou Mach 2.2, e dispunha de 5 pontos de ancoragem para transportar até 4.000 kg de armamento. A Força Aérea Francesa adquiriu um total de 95 Mirage 300, mas também pediram uma versão biplaza para o treinamento que chamaram de Mirage 3B. Neste, os canhões foram retirados e alongou-se quase 1 metro para este segundo tripulante. Enquanto o modelo 100 ainda estava sendo fabricado, a Dassault desenvolveu uma nova versão chamada Mirage 3E, como o que temos aqui. 30 cm mais longa para equipar a nova aviônica, mais moderna, com mais combustível e um novo radar ar-terra, Thomson CSF Cyrano 2. Também tinha um radar de navegação Doppler Marconi, de construção inglesa, na parte inferior da fuselagem, abaixo da cabine. Voou pela primeira vez em 64 e para o 71. Esta variante se tornou a versão mais exportada do avião. Deste derivou o Mirage 3R, com até 5 câmeras Homera no nariz e sem radar, como uma variante de reconhecimento. Uma curiosidade do design que aqui mostro a vocês. É como nas pontas das asas que se curvam para baixo. À medida que o ângulo de ataque aumenta, a asa começa a se transformar em um enorme freio aerodinâmico. E isso pode causar a perda de controle da aeronave, que começa pelas pontas das asas ou dicas.
Isso torna muito possível que o avião seja levado ao limite em seu envelope de voo durante manobras de combate aéreo. Para diminuir este efeito, a asa do Mirage 3 tem uma certa curvatura e diferentes espessuras na asa. Na mesma asa estão superfícies de controle chamadas elevons, capazes de realizar a função de ailerons, que se movem graças a atuadores sob a asa do Intra 2. Os principais clientes de exportação para o Mirage 300, construídos na França, foram Israel e África do Sul. Após o notável sucesso de Israel com o Mirage 300, a reputação desta aeronave melhorou enormemente e seu baixo custo o tornou um sucesso de exportação. Um bom número de Mirage 3 e também foi construído para exportação, designando-os de acordo com cada país. Por exemplo, Mirage 3EA para a Argentina, Mirage 3E BR para Brasil, EE para a Espanha, EB Corta para a Venezuela e assim por diante. Todos estes com pequenas variações na aviónica ao gosto de cada país. A Austrália produziu sob licença o Mirage 3E, fez isso em duas variantes de interceptação e ataque. Houve muitos derivados desta excelente máquina, como o Mirage 5, que foi um pedido da Força Aérea Israelita Dassault, o Mirage 50 derivado deste. Cada um terá seu vídeo individual, assim como as variantes construídas sem licença por Israel, como os Kafir, os Neger Daggerfinger e os sul-africanos Atlas Cheetah. Farei esses vídeos separadamente para não ficarem longos e confusos. Além disso, há outros derivados como o Milan, o Valsac de decolagem vertical e o Rose. Todas as aeronaves curiosas que também gostaria de trazer para o canal. Os Mirage. 3 da Força Aérea Argentina sofreram com a falta de sistemas de reabastecimento em voo. Para poder alcançar as ilhas, que estavam a uma distância de 700 km dos aeródromos mais próximos. Então, só podiam se manter entre 5 e 10 minutos sobre as ilhas e sempre em altitude. Os Mirage 3EA entraram em combate contra o Sea Harrier FRS, um da Marinha Real Britânica ou a Royal Navy. Muitos dos Mirage 3 argentinos e os Israel Aerospace Industries Dagger israelenses voaram até sua aposentadoria em 2016. Até a próxima entrega. Este é o tipo de vídeos que eu sempre quis fazer no canal e por causa da pandemia não pude fazer. A ideia é falar com os aviões ao lado e mostrar características ou curiosidades que nem sempre podem ser feitas em fotos ou vídeos. Espero que tenham gostado. Sou Marcos e este é a Aeropédia do Mundo da Aviação. Obrigado.